Começa pra gente, fazendo um favor? Começo. Deixa eu só finalizar aqui o npm de iniciar o gerency log, tá? Rapidinho. Bom, enquanto isso eu vou apresentar o que eu tenho no Android. Beleza. Tá, deixa eu só entrar aqui enquanto carrega lá. 15, 20. Bom, bom dia pessoal. O que eu tenho para apresentar hoje aqui no aplicativo do Android é o seguinte. A gente, algumas sprints atrás, a gente fez uma alteração do desconto flex, né? E aí a gente teve algumas alterações nelas, umas mais menos práticas, outras mais. E essa aqui é bem prática. Que é o seguinte, quando aqui na tela de adicionar item, quando eu vou adicionar um item, pegar esse aqui, antes o desconto e o acréscimo, eles geravam, subtraíam ou adicionavam crédito para esse vendedor. Eu esqueci de mostrar ali atrás, mas o vendedor que eu tenho atualmente, ele está com R$5 de crédito. E agora a diferença é que aqui pelo valor unitário, se eu editar o valor unitário, eu também subtraio ali do crédito. Então, era R$10, eu vou colocar 8. Se eu diminuir o preço, é subtraído do crédito. Se eu acrescer, o crédito também é crescido. Só um segundo. Seria... Então, eu tinha R$5 de crédito ali, agora eu tenho 3 aqui em cima, embaixo da data. E o detalhe dessa alteração é que não aparece o desconto aqui pro cliente desse vendedor, no caso. Então, o valor unitário foi modificado, foi decrescido ali o crédito, só que não aparece no valor final, tá? Fica como valor unitário. Deixa eu fazer aqui rapidinho um exemplo de... Tinha 3 lá, porque eu tinha dado R$2 de crédito, agora eu vou colocar, sei lá, como eu excluí, agora ele tem 10, porque como eu apaguei o produto, ele voltou para os R$5. Eu adicionei mais 5, agora ele tem R$10 de crédito. Então, lembrando, isso antes era possível só pelo campo de acréscimo e desconto, tá? Agora não mais. Deixa eu ver aqui, a outra é no Gerencie Log. Tá, pera aí, deixa eu só pegar o token rapidinho. Isso daqui eu tinha gerado agora de manhã, mas como eu estava testando, eu acabei usando o token já. Tá. Só um minuto que eu tenho que escolher o motorista correto. Ué. Bom, aqui
A alteração assim, foi a seguinte. Vamos primeiro aqui, que basicamente estava com problema. Eu estava com problema para enviar a assinatura por causa de compressão. Então agora tanto a assinatura à mão quanto a tirar foto da assinatura a gente já está enviando para o servidor bonitinho. E aqui os filtros agora eles estão funcionais. Eu acho que na versão anterior a gente até tirou os filtros porque não estava finalizado, mas agora os filtros estão funcionando bonitinho também. Normal, clássico, só eu não vou conseguir mostrar agora. Esse aqui, os filtros de cima das datas, que eu ainda estou finalizando eles e não está nesse branch atual, tá? Então aqui no Gerencie Log era isso que eu tinha para mostrar, os filtros e os envios dos documentos atuais. É isso que eu tenho para apresentar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom dia. Wesley, Oi. tô voltando hoje, só para me confirmar aqui, testando a questão do desconto flex, ele vai manter a funcionalidade anterior e vai ter agora essa nova funcionalidade também, né? Isso, e aí também ele respeita aquela função anterior que a gente fez de se tiver marcado lá para não permitir diminuir o preço, tá? Ah, perfeito. Aquilo lá continua também. Tranquilo então, valeu. Que isso? Bom dia, eu tenho uma questão Mais também, eu alguma vi que você mostrou o Gerencie Log ali, eu estou em atendimento, eu não consegui ver muito bem. Ele está registrando agora a assinatura? Como é que está sendo feito? Sim, tá. Tanto a por foto, deixa eu tentar pegar aqui, tanto a por foto aqui, capturar, quanto a assinatura de baixo. Ele fica armazenado onde? Ele fica no aparelho ou ele vai pro CIEM? Não, ele vai pro CIEM. Aí lá do aplicativo do CIEM instalado, ele tem acesso à assinatura. Isso. Perfeito. Obrigadão, Wesley. Que isso? Mais alguma pergunta? Beleza, então, Wesley, obrigada. De nada, que isso? Matheus? Bom dia. Vou compartilhar minha tela aqui. Aí, estão conseguindo ver já? Beleza. Deixa eu só entrar aqui. A primeira tarefa que eu vou mostrar aqui vai ser referente a... São duas coisas bem simples, na verdade. Deixa eu até fechar aqui. Que seria aqui tanto no pedido de venda quanto na nota, na listagem dos itens, foi solicitado colocar esse filtro pelo nome do item. Deixa eu só... Só para ele ordenar mesmo pelo nome dos itens que antes ele não ordenava, né? Então só tinha pela quantidade, valor, os números aqui mesmo. Então agora ele ordena pelo nome também, tanto no pedido quanto aqui na nota. Aqui só tem um no caso, mas também vai funcionar aí. Então só essas duas coisinhas aí. Mais uma melhoria aqui na parte da nota mesmo, aproveitando que a gente já está aqui. Quando for feita uma nota de importação, iniciando aí com a CFOP3, seja ela importada pelo TXT, XML ou feito aqui manualmente, caso você altere os CSTs aqui dos impostos dos itens, tudo, ele não vai mais atualizar, recalcular, né, esses dados aqui do imposto. Uma cliente solicitou isso porque ela importava as notas e às vezes ela precisava mudar aqui essa situação. Isso acabava recalculando todo o imposto dela e causando alguns problemas porque ela fazia essa importação e tinha que ficar certinho do jeito que ela importou, né? Então ele estava modificando, ela pediu para parar isso. Então agora ele vai se comportar dessa forma. Isso é somente para CFOP iniciando com 3. Se for 1, 2, ou as de saídas aí, não tem problema, ele vai continuar recalculando, e é só alterar ali que ele faz o cálculo. Mais uma aqui na parte da nota ainda.
Tem uma configuração aqui em documentos fiscais, seria essa daqui, descontar o valor do ICMS desonerado do total da nota. Ela já existia faz um tempinho já, e foi adicionada uma tag nova no XML aqui da nota. Quando a gente tem esse imposto, e aqui no ICMS desonerado a gente informa um valor, né, um motivo tal, e a gente tem essa configuração habilitada, tem que aparecer uma tag nova indicando essa operação, na verdade, junto às tags do desonerado. Vou mostrar aqui como vai ficar. Então, aqui no caso, deixa eu salvar essa nota. Eu vou só emitir ela para a gente já conseguir. Eu estou emitindo pela 3 aqui também. Ótimo, ok. Enfim. Deixa eu só alterar aqui. Agora deve dar certo. Esqueci da CFOP. Só um momentinho que ele vai autorizar daqui a pouquinho. Eu vou pegar uma que eu já tinha autorizado, que agora, como eu mudei ele para CFOP3, ele deve ter tirado alguma coisa que eu fiz. Só para fins da gente ver mesmo. Eu tinha feito essa daqui, né, a 1830 aqui. E basicamente a tag ela fica dessa forma. Deixa eu achar aqui. Essa tag é nova, Indy Deduz Deson. Então ele aparece junto com as outras que já tinha do ICMS, né? Já tem uma do valor do desonerado, o motivo, tudo. E agora tem esse indicador também, que basicamente simboliza, se for 1, ele desconta o valor do ICMS desonerado, e se ele for 0, né, se não tiver aquela config, ele não desconta. É só para informar isso no XML mesmo. Tá? Tem algumas regras, eu queria mostrar aqui também, para o preenchimento desse desonerado, que depende aí do CST, né, isso daqui para o motivo, no caso, só para ficar registrado. Se caso essa tabela não for seguida, ele vai causar um erro de esquema, tá? Então tem que tomar cuidado, porque ele não vai reconhecer, se eu colocar aqui no 90, por exemplo, um número 6, ele vai causar um erro aí na emissão, tá? Então só para ter isso registrado aqui no vídeo mesmo. Uma outra tarefa, aproveitando que eu tenho que fazer aqui uma emissão, o gerenciador A3 antes, ele não gerava log de operações aqui no sistema, tá? Era apenas o A1, ele colocava que a nota foi autorizada, ou foi feita alguma operação com ela, e o A3 agora ele adiciona aqui, ó, quando algum documento for adicionado aí para envio, ele vai informar aqui que foi para o A3. Ele só fica escrito dessa forma se for o A3. Tá? Então agora a gente tem um log para rastrear esses envios também. Mais uma tarefa aqui na parte da nota de serviço. Tinha alguns impostos, alguns cálculos aqui dos itens, que eles estavam com um probleminha de arredondamento, na verdade. Deixa eu só confirmar quais que eram. Era o INSS, o IR e o CSLL. Todos esses, quando eu tinha aqui um percentual, por exemplo, deixa eu ver se essa está preenchida. Se eu tivesse um percentual tipo assim, que o número ficasse bem quebrado, e antes eu colocasse aqui uns 10%, em vez dele arredondar certo agora, igual está 556, ele colocava 555, ele deixava 3 casas depois da vírgula. E isso não podia, causava alguns problemas. Então foi corrigido, agora o cálculo dele sempre vai ser com 2 casas. Isso tanto no INSS, quanto no IR, quanto no CSLL, que foi os 3 aí que tiveram o problema. Mais uma, agora referente a conhecimento de transporte. Deixa eu só sair aqui e entrar na Recall. Então, em um CTE, quando a gente fazia ele aqui e usava um remetente, um destinatário ou um expedidor e recebedor que não tinha inscrição estadual, ele estava gerando XML com um problema, ele não colocava tag de RG. Né, ele sempre identificava como inscrição estadual,
e acabava causando um erro ali no XML depois. Então foi corrigido isso. Quando a gente inserir aqui um cliente que ele é não contribuinte, né, então ele vai ser um CPF, ou ele mesmo que seja uma empresa, mas ele não tem aí uma inscrição estadual, ele não vai aparecer mais nem na prévia, que eu vou mostrar aqui, e nem no XML. No caso da prévia, ainda aparece aqui o registro, esse daqui eu tinha gerado antes, já deixei pronto para a gente ver. Pode ver que a inscrição estadual aqui atrás, todos eles eu deixei sem, tá? Só para garantir que nenhum deles mostra. Não está atualizando a tela na transmissão? Tá? Agora apareceu? Tá. Então, todos esses clientes que eu coloquei aqui, eles não têm inscrição estadual mesmo. Pode ver que aqui na prévia não está aparecendo. Antes ele aparecia, né, no caso, mesmo sendo um RG. Então agora não é para aparecer, se for não contribuinte. E no XML é a mesma coisa. Então eu tenho aqui a inscrição estadual apenas no emitente, né, que é a Recall aqui no caso. Beleza? Travou? Vou esperar um pouquinho para ver se ele volta. Foi? Você... Pode continuar? Tá. Então, como eu disse ali no PDF, não aparece a inscrição. E aqui no XML também, a gente tem apenas do emitente, que é a Recall. Mas aqui para o remetente, expedidor, recebedor e para o destinatário, a gente não tem mais a tag da IE. Tá? Que ele estava colocando o RG aí errado. Mas é basicamente isso que eu tinha para mostrar aqui hoje. Ah, não, tem mais uma coisa, eu esqueci, perdão. No CIEM, saindo aqui do GA agora, no CIEM a gente tem uma nova integração para o backup na hora de configurar, que foi uma integração que a gente fez com o sistema da domínio. É um sistema contábil que basicamente ele vai facilitar que o intuito do backup era a gente mandar os envios para o contador depois. Né? Todos os XMLs autorizados a gente mandava para eles. Com essa integração, a gente não precisa mandar mais, eles têm esse sistema já, que o contador pode acessar e verificar lá os XMLs, desde que ele tenha o cadastro com a domínio. Tá? Então, só um exemplo de como vai funcionar essa configuração aqui no backup, para quem for fazer implantar isso no cliente. Né? Eu deixei aqui os dois, tanto um sistema comum, né, pode ser tanto o CIEM quanto o PAF, e um OpenCIEM para a gente ver. Quando eu confirmar, vou deixar os horários aqui, eu preciso informar que eu vou configurar o envio da contabilidade. No caso do CIEM, ele vai informar que ele vai pedir, né, perguntar se ele vai fazer essa integração com o sistema contábil. Então, se tiver 2, 3, 4 CIEMs aqui diferentes, ele vai pedir para cada um desses, porque eles são individuais. Ok? Então, aqui no caso, eu posso fazer um sim ou não. No caso, eu vou clicar o não, porque a gente vai ver no Open ali. No caso do OpenCIEM, ele vai mostrar aqui as empresas, como era antes, né, uma lista aí de todas. No caso, aqui são todas iguais, que é meu teste. Mas eu tenho agora duas opções para configuração. Eu tenho o envio padrão, que é o que a gente já fazia antes, que é o nosso mesmo envio por e-mail, salva no backup, normal. E tem essa integração domínio, que aí você pode configurar aqui na hora. Quando eu selecionar essas empresas e fizer aqui uma configuração padrão, por exemplo, ele vai ficar da cor respectiva, né, do botão. Então, todas as três estão configuradas para envio padrão. E se eu configurar alguma delas para a integração do domínio, ele vai ficar azul depois da mesma cor do botão aqui. Essas informações o cliente já vai ter, provavelmente, quando ele for fazer a integração. Se não, ele vai poder pegar tanto com a integração dele quanto com o contador, né? Ele vai ter essa chave aqui que é do contador, tudo. Então você precisa informar, confirma. Eu não vou confirmar agora, que são muitos dados, é meio chatinho de pegar ali. Mas ele vai dar uma mensagem de sucesso, vai deixar dessa cor, e a partir daí o sistema já vai estar configurado para integração, não precisa fazer mais nada. Todos os envios que ele fizer de XML, eles já vão ser salvos ali no backup, normal, igual era antes, só que eles também vão ser enviados para domínio. Como você pode ver isso? Deixa eu fechar aqui. Eu acho que eu vou ter que mudar minha tela pro outro lado agora. Opa, nossa, peraí. Um segundo.
Estão conseguindo ver minha tela aqui? Tá. No ícone aqui do backup, se você clicar com o botão direito, a gente tem uma outra opção agora de visualizar envios. Tá? Aqui ele vai identificar todas as empresas que você tem. Então, no caso, eu tenho uma aqui do Cien e só tenho uma do Open, né, que são a mesma no caso. Então, ele só achou uma. Se eu clicar em qualquer uma delas, ele vai abrir uma listagem para a gente consultar. Aqui, qualquer coisa que eu consulte, né, qualquer período que eu consulte aqui, ele vai trazer os arquivos que subiram, mas ele tem uma limitação de 1 mês. Então, se eu tentar aqui, por exemplo, ele já vai avisar que não pode. Mesmo assim, deixa eu voltar aqui acho que aqui já tá bom. Tá. Eu também consigo consultar pelo nome do arquivo aqui, então XML, por exemplo, aperto Enter ou filtrar, ele vai fazer o filtro aqui, e ele também indica se eles foram enviados para domínio, então tá checado, e se ele foi aceito para domínio. Qual que seria a diferença? O processo que a gente segue assim, no momento que o cliente envia esse XML para o backup, a gente já faz o envio para domínio. Esse XML ele entra numa fila, assim que chegar a vez dele, ele é enviado, e aí ele vai ticar isso daqui. Esse aceite, ele pode demorar um pouco, então ele envia, todo dia a gente consulta ele lá para as 2 horas da manhã, mais ou menos, para ver se ele foi aceito, então a gente guarda ali e vai consultando os XMLs. E se ele for aceito, ele vai marcar aqui, aí significa que deu certo, já está lá com a domínio, o computador vai ter acesso ao arquivo. Tá? Para caso aí de suporte, a gente tem aqui uma coluna de código, né, da domínio, que a gente pode copiar, os nomes aí, né, e os dados de data. Essa daqui é a data que foi a data de upload, a data que foi para o backup, e a data de envio quando a gente mandou para domínio de fato, para eles conseguirem buscar lá também se precisar verificar alguma coisa. Mas agora sim, agora é isso. Era apenas isso que eu tinha para mostrar hoje. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Lá na parte dessa parte aí mesmo, ele só vai pegar o registro de log dos envios da domínio, do XML do contador, que é o outro envio por e-mail, não tem nada a respeito. Não, pega também, são os dois. Pode ver que aqui, ó, que aqui no caso tem alguns zips, mas tem uns XMLs também que foram enviados normal, tá? Sem integração. Ele mostra aqui também. Tá? Legal. Esse filtro de 30 dias aí, tem como aumentar ele pelo menos para 60 dias, se precisar, ou não? Não, a gente vai manter em 30 mesmo. Mas se eu quiser ver só de dezembro, eu consigo? Consegue, se você consultar aqui e pegar o período inteiro de dezembro, sim. É que aqui ele não achou, no caso. Nesse entendi. Não tinha mas subido, se tivesse, dava para o suporte analisar, então. Sim, normal. Aí desde que seja um período de 1 mês aí entre as 2 datas que você escolher, funciona. Não precisa ser necessariamente dentro do mesmo mês. Perfeito. Outro ponto também, lá na parte de configuração da domínio, tinha uma boxzinha lá, eu não entendi. O que seria aquela box e envio? Você tem que marcar ou não? O box Z? O box Z, isso. Tá, ele deixa eu só abrir ele aqui de novo, achar onde que ele tá. Só para mostrar. Tá travado aí ainda? Vê se você vai entrar de novo, né? Deixa eu só fazer de novo aqui. Estão conseguindo ver aqui agora? Tô vendo sim. Esse daqui, né? Isso. Tá. Só um geral aqui sobre todas as informações, né? O Client ID e o Secret, eu imagino que o próprio cliente vai ter, que vai ser provavelmente um login dele, alguma coisa assim. O Audience, ele vai ser quase sempre meio que padrão, tá? Que vai ser meio que nosso esse ID aqui, depois a gente vai conversar sobre, às vezes eu até deixo o padrão já. E a chave de integração é sempre do contador, ele que vai ter que ter isso daqui para ele poder receber os XMLs. O BoxZ, ele vai ser só um indicador que a Domínio usa, se eu não me engano é para guardar os arquivos por mais tempo. Então se ele tiver desmarcado, ele vai guardar o XML, o contador pode pegar, depois de um certo tempo, não estou lembrado agora quanto, eu acho que esse arquivo é excluído,
Mas se ele tivesse a integração do Box Z, eles guardam acho que por até 5 anos o XML que a gente sobe. Então, Tá. mas aí uma outra parte da integração que o contador e o cliente precisam ter habilitado lá no cadastro deles. Bacana. Ali também, na parte de trás, esse botãozinho envio padrão. Você pode só trocar a descrição dele para envio e-mail para ficar mais intuitivo? Que aí o suporte aqui. Eu vou fazer um docs, né? Mas se tiver envio e-mail ali, acho que fica. Que é o método antigo, é o método e-mail. É o normal que a gente usa. É isso, que é só para ficar mais claro aqui pro suporte. Eu vou fazer um docs também depois. Beleza, tá, eu mudo sim. Envio e-mail. Valeu, Ok. é só isso. Mais alguma dúvida? Só para recapitular, Matheus, ver se eu entendi corretamente, essa tela aí para fazer a integração com domínio, mesmo no OpenSea, enquanto numa empresa única, ela vai aparecer a opção para configurar de acordo, né? Sim, cada uma das empresas vai ter isso daqui. Mas aí se for uma empresa só, na hora de configurar, porque o sistema, hoje o backup ele não dá nenhuma opção, ele só vai para o próximo passo. Vai ter uma seleção ali, normal. Sim, Porque aqui normal. você está mostrando a configuração de empresas do OpenSea, hein? Isso, quer ver? Deixa eu mostrar a básica. Eu tenho que apagar esse arquivo toda vez, senão ele desconfigura. Então, se for um CIEM aqui normal, por exemplo, deixa eu escolher ele. Posso ter um CIEM, posso ter 2, posso ter 3. No momento que eu confirmar e colocar aqui sim, ele vai perguntar, né? Para cada uma delas, cada pasta que estiver aqui, ele vai perguntar isso daqui, indicando o CNPJ. Se sim, aí ele vai para aquela mesma tela de configuração de antes. Aí para entendi. você tem que configurar isso separado. Beleza. Esses dados aí o Heitor falou que vai fazer depois uma documentação, então, para deixar padronizado, né? A gente conhece certinho o que é cada valor. Isso, acho que foi isso mesmo. Fechou, valeu. Acha? Mais alguma dúvida? Beleza, acho que é isso. Quem que é o próximo, Dani? Gabi? Bom dia. Tá aparecendo a tela aí? Bom, vou apresentar duas tarefas bem rapidinhas. Elas são referentes à nota fiscal. A primeira é uma correção. O cliente tinha a situação de que aqui nas configurações de estoque dele, ele deixa a venda com baixa automática para controlar a partir da venda, e NFE de saída ele deixa sem controle de estoque. E essa configuração, venda com estoque zerado, ele deixava em não, para poder não inserir o item ou salvar uma venda se ele não tivesse o produto em estoque. E aí o que acontecia é que quando ele fazia um pedido, dava baixa no item no estoque, e quando ele tentava inserir o produto sem estoque aqui na nota fiscal, ele acabava não conseguindo inserir, porque as configurações elas estavam conflitando. Então eu fiz uma correção, e aí agora ele vai priorizar a configuração do módulo em cima dessa aqui. A outra tarefa é referente à geração de financeiro, aqui na nota fiscal. Deixa eu só alterar o valor. Então aqui eu vou colocar 2 parcelas nessa nota aqui. Como agora as parcelas da nota têm forma de pagamento diferente, então o cliente pode escolher 2 formas aqui. E aí aqui na hora de... Deixa eu inserir de novo. Quando o cliente vai gerar o financeiro aqui, eu adicionei essa opção, é uma configuração nova, de gerar de acordo com as formas de pagamento da nota fiscal. Então, se o cliente marcar, eu desabilito esses campos aqui, aí ele precisa escolher a categoria. Ele pode gerar tanto despesa quanto receita, da mesma forma que antes. E aí ele vai gerar o financeiro de acordo com
as formas de pagamento que o cliente escolheu lá dentro da nota fiscal. Então essas eram as tarefas que eu tinha para mostrar visual. Alguém tem alguma dúvida? Beleza, Gabi. Obrigada. Por nada. Michele? Bom dia. Espera que eu vou compartilhar a tela aqui só um minutinho. Beleza? Estão conseguindo ver minha tela? Tranquilo. Eu ainda não consigo fazer a compartilhação da tela inteira. Eu vou ir mudando, mas qualquer coisa vocês me avisam se não der para ver alguma coisa. A primeira tarefa que eu tenho para apresentar aqui é na parte de cadastros de veículos e reboques aqui. Estava com um probleminha quando referente a essa configuração aqui de informar o proprietário. Se ela ficasse marcada e salvasse ela e depois desmarcasse, mesmo salvando, ele voltava ativa. Então eu fiz essa correção aqui também para ele manter o status do checkbox de acordo com como foi salvo. E eu fiz uma pequena alteração também. Caso o cliente deixar marcada essa opção e emitir um CTE, por exemplo, ele vai manter os dados, ele vai informar os dados do proprietário do veículo no CTE não, no manifesto. Ele emitiu um manifesto aqui. Deixa eu colocar um documento qualquer. Deixa eu só pegar uma chave aqui aleatória. Porque antes, sem a validação, ele estava, mesmo marcado ou desmarcado, ele estava mandando os dados do proprietário do veículo também. Ah. Beleza, se eu colocar aqui, ele não vai conseguir gerar aqui na minha tela o documento. Vocês estão conseguindo ver a tela do XML ou não? Agora estão? Beleza. Aqui em proprietário ele mostra. E se eu voltar para desmarcar aquela opção, aqueles dados vão sair do XML. Porque tem alguns casos que não é obrigatório a informação do proprietário. Se eu salvar... Vou gerar só outro XML aqui. Beleza. Então ele fica sem os dados de proprietário, mas ele mantém os dados do veículo, a placa, a tara e etc. A outra tarefa que eu tenho aqui para mostrar era referente à transformação do pedido de venda em nota fiscal, que caso tivesse com a configuração de incluir os descontos e acréscimos na base de cálculo, perdão, aqui nos documentos fiscais, essa configuração aqui, quando você fazer a transformação de um pedido de venda, por exemplo, eu vou transformar esse aqui. Esses valores, ele tem um valor de descontos e acréscimos. Na hora da transformação para a nota fiscal, o cálculo dos impostos não acatava nem os descontos, nem os acréscimos e acabava que dava divergência no cálculo. Então, caso o cliente fosse fazer uma nota num pedido que veio com vários itens, quando ele estava mudando aqui, ele recalculava o cálculo porque o que vinha do pedido estava errado. Agora, ao fazer essas alterações aqui, mesmo ele vai vir corretamente. A próxima tarefa é dentro do CTE. Quando for ser emitido um CTE substitutivo, por exemplo, eu já deixei um pronto aqui. Aqui no botãozinho de referenciar o CTE, tem esse botão de CTE com alteração do tomador. Se for marcado, ele vai adicionar uma tagzinha no XML. Deixa eu só ver se eu pego ele aqui. Um minutinho. Aqui. Estão conseguindo ver aqui o XML? Ele é gerado essa tag junto da chave, que caso for precisar fazer a substituição e ter alteração do tomador,
é obrigatório ter essa tag aqui indicando 1. Se caso ela for desmarcada, ele só manda a chave com a tag aqui e sem esses dados aqui do tomador 1. Deixa eu ver, eu acho que a última tarefa que eu tenho... Ah tá, a última tarefa que eu tenho aqui é na transformação de várias notas para um manifesto. Antes, quando era várias notas, ele não estava conseguindo fazer a transformação, porque às vezes eram cidades de destino diferente, por exemplo, como é o caso aqui, e ele não trazia nenhum documento. Agora, quando você transforma eles em manifesto, ele puxa aqui a cidade de cada um na cidade de entrega. A chave de acesso aqui no meu ela ficou em branco, porque aquelas notas ali eu não autorizei de fato, por ser um volume muito grande, eu só marquei elas ao transmitidas no banco, só para fazer a transformação. E aqui eu fiz uma validaçãozinha para a cidade de fim vir em branco, para forçar o cliente a preencher esse campo. Que aí não vai deixar ele salvar aqui sem informar. Se caso ele voltar, o documento pode estar salvo, mas ele não vai conseguir fazer a transmissão. Ele vai ser obrigado a vir aqui e preencher os dados corretamente. E eu acho que para essa sprint era só isso mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Léo, bom dia. Ficou alguma limitação nessa transformação de notas para manifesto, em questão de quantidade de nota? Desculpa, eu parei de compartilhar aqui, mas referente à questão de limite de quantidade, não fiz alteração nenhuma, não. Ele aparentemente não tem nenhum limite, não. Eu só fiz a validação mesmo para ele conseguir puxar todos os dados lá, porque antes ele não puxava nenhuma nota, se fosse diversas. Aí no caso, se todas as cidades, vamos supor que todos os manifestos têm uma mesma cidade fim, ele já puxa a cidade de destino ou não? Deixa eu Eu verificar. entendi que ele não puxa quando é diferente, é o que faz sentido, tá certinho. Mas aí quando não... tiver tudo igual, ele... Bom, não sei. Então, quando for tudo igual, eu acho que ele não puxa. Deixa eu selecionar aqui, por exemplo, duas que eu sei, que 3 que são, né, da mesma cidade. Eu acho que ele não puxa também. Ah, não. Aí quando são iguais, ele puxa assim. Puxa sim. Beleza. É porque eu não lembro se eu tinha mantido essa validação, se eu tinha tirado, mas ele puxa assim. Só se caso ele notar que as cidades que estão dentro da lista de notas transformada for diferente, aí ele puxa a vazia para forçar o cliente a preencher. Perfeito. Valeu. Nada. Alguma outra dúvida? Beleza, obrigada. Nada. Sabrina? Bom dia. Vou compartilhar aqui minha tela. Estão vendo? Okay. Bom, nessa sprint, primeiro eu vou comentar somente uma tarefa que foi feita, um ajuste para o Plug for Market, para as integrações dos marketplaces. Não vou mostrar aqui, que é algo simples, já está em produção também, já foi testado com o cliente. Na parte aqui do cadastro do cliente, quando a gente importa uma venda, ele vai fazer o cadastro de um novo cliente aqui no sistema, e ele estava dando erro, que o tipo de contribuinte ele estava vindo sem preencher. Então tinha que abrir o cadastro e salvar de novo, aí para poder autorizar a nota. Então eu fiz esse ajuste, e também estava dando erro aqui para salvar os contatos do cliente, quando for do marketplace. Então, quando ele importa, ele sempre vai vir o telefone e o e-mail, e ele vai cadastrar aqui os contatos agora. Aí, agora, referente ao app, né, do Gerencia Express, que foi feito, nessa sprint eu fiz a parte da integração aqui com o sistema, então, para a gente exportar os dados, fazer o vínculo, né, do sistema com o aplicativo. Então, foi criado esse menu aqui ao lado do Gerencia Express. E aqui a gente tem a parte da sincronização, as exportações, que é para sincronizar os cadastros, e a parte aqui de vendas. Deixa eu abrir outra empresa aqui, que eu não tenho o token logado ainda. Então, primeiro, para utilizar o aplicativo, a gente tem que vir aqui nas configurações. E a gente vai ter aqui a opção de gerar um token. Então, esse token ele vai cadastrar a empresa, vai pegar os dados da empresa e vai cadastrar no serviço que vai manter os dados e a comunicação entre o aplicativo e o sistema. Então, a gente vai gerar aqui o token, ó. Ele gera um QR Code, que futuramente eu vou implementar no aplicativo para ler esse QR Code também. Ou ele pode copiar aqui o código para fazer o login lá no aplicativo, que seria aqui na tela.
Então, eu vou logar aqui, por exemplo. Conectou. E se eu der F5 aqui agora no sistema, ó, ele já vinculou aqui o dispositivo que eu acabei de conectar. Deixa eu só voltar aqui. Então, ele pega alguns dados que são de livre acesso, né, para a gente conseguir pegar lá do aplicativo sem precisar da permissão do usuário. Aqui tem algumas opções a mais também, dá para a gente ver a marca, o ID. Eu deixei oculto porque não tem muita necessidade. E aqui também a data de registro e a versão do Android. Aí o status aqui ativo, a gente consegue fazer depois a inativação do dispositivo, que se ele tentar logar novamente, aí vai dar erro para fazer o login, ou também fazer a importação e exportação lá das vendas. Então, se eu inativar aqui, por exemplo, e sair do aplicativo e tentar entrar de novo, aí ele dá o erro, não foi possível acessar, o dispositivo não liberado. Então, ele inativou aqui. Aí, se eu ativar novamente, ele já vai fazer o login. Eu vou entrar aqui em outra empresa só para mostrar que lá os cadastros estão certinho para fazer a exportação. Então, aqui eu já tinha logado. Esse dispositivo também já estava logado nessa conta. E ele identifica, se for o mesmo dispositivo com o mesmo ID, ele não vai criar um novo registro aqui. Ele vai pegar, vai gerar o mesmo token para esse aparelho. Então, vou copiar aqui o token. Só logar novamente. Aqui. Lembrando que toda vez que a gente desloga aqui do aplicativo, ele exclui os dados do aparelho. Então, se tiver vendas aqui, ele vai excluir. Aí, cada login novo começa com os dados limpos aqui no dispositivo. Eu vou ocultar um pouco esse botão aqui depois para deixar mais difícil de dar problema. Vou deixar de uma outra forma. Aí, depois aqui que a gente faz o vínculo, né, do token, tem aqui a parte das exportações, que seria para a gente sincronizar clientes, produtos, vendedores. Então, aqui eu faço a sincronização, ele vai registrar a data que eu sincronizei pela última vez. Produtos também. Aí, todos eles é bem simples, é só clicar que ele já vai atualizar. Então, se tiver um cadastro novo, tem que sempre vir aqui nessa tela e fazer a sincronização. Todos eles, cliente, vendedor e pagamento, exceto o produto, ele vai exportar todos os cadastros que a gente tem. Então, cliente, ele vai exportar todos esses aqui. Para produto, a gente tem que fazer a marcação lá dentro do cadastro do produto para identificar quais produtos que vão ser exportados. Então, aqui, se a gente abrir um cadastro, tem aqui a nova opção, exibir no Gerencia Express. Então, é igual é feito hoje para o Venda Touch e para o Marketplace, Venda Garçom, por exemplo. Então, eu exibo aqui. E aí, ele vai exportar somente os que estão marcados para exibir lá no aplicativo. Aí, para facilitar também, aqui ao lado foi feito, nas mais opções, um gerenciar produtos no Gerencia Express. Então, a gente pode marcar aqui os itens. E dá para exportar, marcar ele ou desmarcar também, para não exibir. Então, eu posso selecionar vários e enviar de uma vez. O enviar aqui, no caso, ele não vai enviar para o aparelho, tem que fazer a sincronização lá. Eu vou alterar o nome do botão depois. Aqui eu mantive o mesmo aqui do Venda Garçom, mas acho que pro aparelho vai fazer sentido mais o salvar só. Então, eu venho aqui agora e sincronizo os meus produtos. Aí, vendedor também vai ser todos e todas as formas de pagamento. Então, se eu vier aqui agora no aplicativo e importar os dados, sincronização finalizada. Aí, se eu vier aqui nos clientes, tem os 3 clientes que tinha, que eu exportei. E aqui exportou os produtos também. Então, a parte aqui da sincronização é só isso, é só
mandar os dados. Se acaso eu excluir algum produto ou desmarcar, assim que eu sincronizar também, ele vai sempre substituir os últimos itens que estavam lá no serviço. Aí ele tem que vir aqui depois e importar novamente. E para a parte de vendas, deixa eu ocultar aqui agora rapidinho. A parte de vendas aqui também foi criada, que é para a gente fazer a importação. Assim que abrir a tela, ele já vai constar as vendas aqui do dia, né, da data. Ou eu posso constar também pela data da venda. Então, por exemplo, a data de lançamento é hoje, mas se eu lancei um produto, um pedido na data de ontem, eu posso constar aqui pela data de venda também. Só para fazer um filtro melhor. E aqui eu posso buscar também pedidos e orçamentos. Deixa eu fazer um aqui. Então, aqui uma nova venda. Produto. Aqui a forma de pagamento. Eu salvei a venda. Outra questão também, que já adiantando, eu fiz aqui no aplicativo que não tinha antes a opção de não exportado e exportado, para a gente conseguir identificar quais vendas que já foram exportadas ou não. Vou fazer um orçamento também rapidinho. Então aqui ele está como não exportado também. Aí ele vai fazer a sincronização depois, exportar os dados. Então os mesmos filtros que tem aqui por data de criação ou data da venda, tem como exportar também por data de criação ou por data da venda depois. Aqui exportei. Aí eu vou dar F5 aqui. Ele já aparece as vendas que foram exportadas lá. Eu posso abrir aqui para visualizar também as informações. Aqui eu filtro o orçamento que eu fiz. E aqui ao lado tem a opção de eu importar esse orçamento ou pedido de venda. Aqui, importar venda. E além de importar aqui, eu posso fazer a importação em lote também. Então, eu seleciono aqui e clico para importar as vendas selecionadas. Aqui dentro da tela também tem. Então, se ele quiser conferir e já importar, tem o importar venda aqui. Então, é só importar. Ele já vai excluir aqui da listagem. Então, caso eu queira editar alguma coisa no aplicativo depois, no aparelho, ele vai marcar aqui como exportado. Então, vamos supor que eu queira adicionar mais um item nesse pedido. Vou colocar aqui. Aí ele vai voltar para não exportado novamente e ele tem que fazer a sincronização de novo. Aí ele vai voltar aqui atrás, aqui no sistema. Então eu posso importar essa venda novamente, aqui agora com os dois itens. Então ele vai substituir os dados da venda anterior. Aqui, importar venda. Aí agora se eu for lá no pedido, aqui, aí não apareceu o item. Ou eu importei o orçamento. Era a venda mesmo, né? Eu vou ajustar depois essa questão, então. Era para ele ter apagado aqui os itens e inserido novamente o outro. Certo. Outra questão também, para essa edição, ele vai fazer o bloqueio se eu tiver o estoque gerado ou se eu tiver o financeiro gerado. Então, deixa eu só... gerar algum dos dois aqui. Por exemplo, eu gerei estoque. Deixa eu só editar a venda no aplicativo. Exportei aqui. Aqui a venda, né, para importar.
Ele não está validando o estoque também. Era para ele mostrar aqui, eu vou ajustar também depois, então ele não vai deixar importar novamente a edição se ele tiver com estoque gerado ou financeiro gerado. Aí ele vai avisar, então teria que entrar lá na venda, fazer o processo de fazer os estornos, para poder editar novamente essa venda. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão. Acho que da parte da integração aqui seria isso. E aqui também foi criado um filtro para a gente identificar aqui as vendas que foram feitas pelo aplicativo, né? Então, a gente pode filtrar aqui. É que eu não tenho vendas nessa conta também. Mas a gente pode filtrar aqui quais foram feitos pedidos normal, venda balcão, por exemplo, e só os do Gerencia Express. Aí que eu tinha para mostrar aqui da parte da integração seria isso. Alguém tem alguma dúvida? Bom dia, Sabrina. Eu tenho. Bom dia. Só ali na parte da sincronização de vendas, na hora que fizer a sincronização, o estoque financeiro, ele vai lançar automaticamente ou o cliente vai precisar fazer isso de forma manual? Então, o estoque nem o financeiro ele vai gerar. Porque o estoque, como tem essa parte da edição, né? Na verdade foi feito por causa do financeiro. O financeiro a gente não consegue colocar aqui as parcelas. Sim. Quando a gente finaliza no aplicativo. Opa, cliquei demais. Aqui a gente só coloca a forma de pagamento. Então, como teria que gerar as parcelas aqui depois, para ele não precisar exportar e gerar de novo, ele importa sem gerar o financeiro. Ah, tá. Aí, E por aí conta já também não disso, vai gerar tudo, né? por conta disso já não gera o estoque, porque para editar a venda teria que se tornar o estoque antes. Ah, não. Beleza, então. Era essa a minha dúvida. Obrigado, Mas aí viu? depois, quando a gente fizer aqui a parte de gerar as parcelas, né, colocar as datas e as parcelas certinho, aí dá para gerar o financeiro e o estoque também. Qualquer coisa a gente faz uma config para gerar ou não. Beleza, sem problema. Uhum. Era essa a dúvida. Obrigado, viu? Beleza, por nada. Oi, Sabrina, bom dia. Uhum. Bom dia. Ó, quando o estoque estiver gerado, você falou que depois que você ajustar, você não vai conseguir importar o pedido, certo? Mas Isso. aqui no aplicativo no celular, ele vai conseguir exportar, mesmo que o estoque estiver gerado. Aí só quem tiver lá no GA vai conseguir ver que esse pedido já está com o estoque gerado. Isso, só no sistema mesmo. Aqui ele vai exportar, sem qualquer coisa que ele Normalmente. alterar, ele vai exportar. Aí ele vai gerar um registro aqui nas vendas, né, para importação. Aí só quando for importar aqui, ele mostra aqui que já foi gerado o estoque. Certo. Aí outra questão, aqui nesse importar venda, acho que a gente tinha falado já, aqui você vai conseguir colocar para ele atualizar automático ou não? Nessa tela? Fazer uma consulta, nessa tela, fazer uma consulta automática se teve alguma exportação do dispositivo móvel. A gente pode fazer igual é feito no restaurante igual do hoje, né? O restaurante, computador lá, isso. pode ser. Que aí ele atualiza a tela, porque é só da F5 aqui ele já consulta, né? Então a gente pode fazer. Mas de qualquer forma, para exportar lá do aplicativo não vai ser automático, né? Por enquanto. Aí ele tem que exportar na mão. Aí lá é só a hora que o vendedor quiser exportar, né? Sim, pode ser. A gente pode fazer algo igual ao restaurante, então. Beleza. E outra coisa, lá no dispositivo, no celular, sempre que ele deslogar, ele vai ter que ter aquele token de novo ou fica salvo no aparelho? Ele vai ter que ter o token de novo para entrar no aplicativo aqui. Entendi. Beleza, Ele vai então. ter que pegar Era com a só empresa isso de mesmo. novo. Entendi. Beleza, então, Sabrina. Obrigado. Por nada. Opa, bom dia, Sá. Eu Bom fiquei dia. com uma dúvida também. Tem aquela questão de controlar os usuários, né, de ativar e inativar, certo? Você sim. comentou que se a gente inativar um usuário e ele deslogar no aplicativo, ele não consegue mais logar com o token. Mas vamos supor que seja inativado no GA e o vendedor não deslogue e continue trabalhando normal. Vamos supor que a empresa não falou nada para ele ainda. Aí ele vai lá, faz umas 3 vendas e exporta. Essas vendas exportadas vão chegar no GA mesmo assim? Não, ele não vai conseguir exportar também. Se a não gente vai conseguir inativar exportar. aqui,
Isso. Ele não consegue nem sincronizar, importar. Ah, perfeito. Ó, dispositivo não liberado. Ah, legal. E exportar também não. Ah, tranquilo, então. Vai ficar certinho. Obrigado, viu? Ele apareceu exportação finalizada porque não tem nenhum. Aí ele não buscou. Ele nem chegou a conectar na API. Deixa eu fazer um aqui. Ah, sim, mesmo se fizer o pedido, ele não vai chegar porque ele não vai chegar a enviar também. Isso, se tiver um pedido ele localizar para enviar, aí a API vai retornar que ele está bloqueado. Nesse Perfeito, caso. então. Tranquilo, valeu. Por nada. Mais alguma pergunta? Beleza, Sá, obrigada. Por nada. David? Bom dia. Todos me ouvem? Deixa eu só compartilhar a tela. Confirma para mim se está aparecendo aí certinho no dashboard. Foi? Tá. Bom, galera, eu vou explicar um pouco sobre o fluxo de envio de e-mails. Depois um pouquinho sobre a validação do próprio e-mail para entrar nesse fluxo. E aí depois eu deixo aberto para as perguntas se alguém tiver alguma dúvida. A primeira coisa que vocês têm que saber é que quando o SimWeb ou já algum aplicativo que está integrado aqui com o serviço nosso de e-mail, envia o e-mail, ele não envia esse e-mail diretamente, né? Ele cai aqui nesse serviço primeiro, esse serviço é responsável por gerenciar esses e-mails, colocar esses e-mails numa fila, e aí de acordo com outro serviço que faz parte de todo o fluxo, ele vem aqui na fila, pega esse e-mail, conforme ele consegue, né? Porque são bastante e-mails, e aí tenta fazer o envio desse e-mail. Então, como que funciona? Para entrar na fila, a primeira coisa que eu faço é uma validação de uma sintaxe do e-mail. Então, se for um e-mail inválido, por exemplo, aqui lá na hora de cadastrar foi cadastrado errado, com esse ponto e vírgula aqui, então isso daqui já é um e-mail inválido para o sistema, ele já nem vai ir. Ele já cai como unfit aqui, que é um e-mail que não é válido. Beleza. A sintaxe está válida, aí ele vai cair na fila de e-mail. E quando o outro serviço que faz captura esse e-mail e faz o envio for enviar esse e-mail, ele vai verificar a nota desse e-mail, a validação dele. O e-mail ele tem um score, e aí dependendo do score, se o score dele for ruim, eu recuso esse e-mail, eu não vou enviar esse e-mail. Mas para frente eu vou explicar como que é feito esse score do e-mail. E se o e-mail for válido, aí sim eu tento fazer o envio dele. O envio desse e-mail, eu tenho 3 tentativas. Então, se eu tentar enviar e não conseguir enviar, ele faz isso 3 vezes. Depois dessas 3 tentativas, ele cai para uma outra fila, que é a fila de backup, onde eu tento enviar esse e-mail por um e-mail alternativo. Por exemplo, aqui, esses e-mails estão indo como um no-reply @gerencia aqui. Se por algum motivo, por exemplo, estava acontecendo aí desse no-reply está sendo bloqueado por própria Zorro, que é o nosso servidor de e-mail, ele não conseguir ser enviado, aqui na página 2 acho que eu tenho um exemplo, deixa eu ver. Aqui, ó, por exemplo, essa integração aqui, ele estava com a senha inválida, se não me engano. Estava dando autenticação inválida. Então, para não perder o envio desse e-mail aqui, depois das 3 tentativas, ele cai por e-mail de backup, onde esse e-mail de backup vai tentar fazer o envio no lugar do integração. Então, por exemplo, aqui ó, no backup está como sucesso, então esse e-mail ele falhou para ser enviado pela integração, só que aí ele caiu lá no e-mail do não responda, que é o e-mail de backup, não responda @software, e aí ele foi enviado com sucesso pelo e-mail de backup. Se mesmo com o backup não der certo, provavelmente, por que não daria certo? O servidor, sei lá, fora de área, o servidor não aceita o nosso IP por algum motivo de blacklist, algo do tipo, então não vai ser enviado, e aí ele realmente sai da fila e o e-mail não foi enviado. Então ele tem toda uma configuração ali para tentar o máximo de vezes possível enviar o e-mail, se não conseguiu, ele sai fora do fluxo. Questão de validação do e-mail, como que funciona? Lá no SimWeb, vou dar o exemplo do SimWeb, lá no SimWeb quando for cadastrar um cliente novo, para cadastrar o cliente novo é necessário colocar um e-mail e esse e-mail tem que ser válido. Então na hora de cadastrar o e-mail, o SimWeb bate aqui nesse serviço, perguntando para ele se o e-mail que ele está tentando cadastrar lá é válido.
O meu serviço vai pegar esse e-mail e ele vai fazer uma consulta para ver se esse e-mail é válido. Primeiro ele consulta o domínio, por exemplo, @gmail, @outlook ou o domínio personalizado do cliente. E ele vai tentar bater nesse servidor e estabelecer uma conexão com esse servidor. Se ele conseguir estabelecer uma conexão com esse servidor, ele já vai definir que esse domínio é válido, ele existe e ele atende o nosso servidor de e-mail. Depois disso é feito mais uma validação a respeito do usuário, que é a parte antes do arroba aqui. Então eu já validei a parte depois do arroba, eu vou validar a parte antes do arroba para ver se isso realmente existe. Porque tem caso, por exemplo, esse daqui, ó, @gmail.com. O Gmail existe, só que o que veio antes aqui, ele está como um feat aqui porque ele não é válido. Por que ele não é válido? Pode ser que o usuário não exista, ou pode ser que ao tentar enviar o e-mail lá para confirmar se o e-mail existe, a caixa de entrada do cliente estava cheia e aí ele não aceita mais e-mail, ou pode ser que esteja temporariamente disponível, tem vários motivos para ele não funcionar. Aí como funciona? Se o e-mail for válido, ele recebe um score 10, e aí eu retorno esse score 10 para o serviço que fez a validação. Se o e-mail for inválido, o score dele é 0, e aí na hora de fazer o envio lá, ele não vai entrar no fluxo, porque o score dele é 0. Essa validação, ela dura por 30 dias, e aí depois desses 30 dias, no próximo tentativa de envio de e-mail para esse e-mail, ele verifica que já faz mais de 30 dias que uma consulta foi feita, e aí ele reconsulta novamente para poder atualizar. Por quê? Porque pode ser que 30 dias atrás o e-mail estava inválido e por algum motivo agora ele está válido. Os caras arrumaram o servidor ou algo do tipo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso explicar. Eu acho que é isso, é bem simples na verdade. Ele faz a validação do e-mail, se o e-mail for válido ele entra no fluxo, tenta enviar 3 vezes, não conseguiu, envia pelo e-mail de backup. Basicamente é isso. Tem alguma dúvida? Ou algo que eu não expliquei direito? É bom, pessoal, complementando o que o David falou só, a gente conversou sobre ele explicar como que funciona essa validação de e-mail, porque todos os nossos sistemas usam isso hoje, tá? Então, todo e-mail que é enviado pelo CIEM, todo e-mail que é enviado pelo GA, e muitas vezes o cliente reclama, o e-mail não chega, tá? Então, existem N motivos, N coisas que podem gerar o fato de que um e-mail não chegue, tá? Sim. Então, o envio de e-mail é uma coisa complexa, difícil, muitas vezes, tem vezes que o e-mail não chega porque a caixa de entrada do cliente está cheia, por exemplo, ou tem vezes que o e-mail não chega porque ele usa um servidor muito antigo que simplesmente recusa nosso e-mail, tá? Uhum. Então, por essa parte de e-mail ser um pouco mais complexa, eu pedi para ele explicar também, caso vocês tenham alguma dúvida sobre isso, ou caso vocês não estejam entendendo o motivo pelo qual algum e-mail não chegue, vocês podem falar comigo, tá bom? Só mais um detalhe que eu esqueci de explicar é que, como eu mencionei, se o e-mail é válido, ele recebe um score 10. E para o e-mail ser válido para o envio, ele tem que ter no mínimo score 7. Aí o que acontece? Quando o e-mail ele é enviado com sucesso, o score dele vai aumentando em 1. E se o e-mail falhar, o score dele é tirado 1 ponto. Ou seja, se um e-mail que é válido for enviado 3 vezes e falhou as 3 vezes, 4 vezes, ele vai caindo o score, e a partir do momento que ele for menor que 7, ele deixa de ser enviado porque o score dele está negativo já para o sistema. Também tem isso. Beleza? Ninguém quer fazer pergunta? David, bom dia. Eu fiquei com uma dúvida sobre essa questão do score agora que você explicou, no último ponto. Então, se o e-mail dele ficou com um score baixo, abaixo de 7, ele não vai mais conseguir subir ele de alguma forma ou vai conseguir? Se ele ficou abaixo de 7, aí ele não envia mais, o score dele não sobe mais por pelo menos 30 dias. 30 dias. Aí é sempre 30 dias por padrão mesmo. Sim, por padrão. Tem um mecanismo para a gente forçar uma revalidação na hora que a gente quer, mas isso não faz parte do fluxo. É algo manual que a gente pode fazer caso o cliente precise muito ali e, sei lá, o score dele não estava sendo enviado e-mail porque
ele esqueceu de limpar a caixa de entrada e ele falou que limpou, agora vai dar certo. Então a gente pode ali fazer uma revalidação manual. Tem essa opção Perfeito. também. Tem uns casos isolados, então. Tranquilo. Sim. Valeu. Mais alguma pergunta? Então, beleza, David, obrigada. Por nada. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui então. Obrigada a todos pela presença. Tenham todos uma ótima